Olá, estamos chegando. Câmbio. Boa noite, tudo bem? Olá, Flavinha, beijos. Eu me sinto em desvantagem aqui porque eu não uso batom e a imagem não é boa, não é? Precisava um destaque aqui, né? Mas tudo bem, vamos adiante. Nós estamos aguardando só uns minutinhos. Vamos lá, Rocco Antônio. Começamos, já decorridos 60 segundos, podemos iniciar o nosso momento. Os teus avisos, como de hábito, Elizabeth? Então, pois é. Continuamos na pandemia, então nós continuamos fazendo as nossas atividades todas online, nenhuma presencial. Eventualmente, em alguns casos, mas isso assim, é conforme a necessidade. Então, nós temos aquela central de telefones, né? Em que as pessoas se sentirem necessidades de algum auxílio, elas podem usar esta central. Ela está sempre divulgada ali na nossa página e também nos nossos WhatsApps. É isso, então. Hoje eu estou na lenta. Precisamos acelerar a Dona Beth, não é? Mas, queridos amigos, como de hábito a gente sempre faz uma prece, eu convido a todos, então, que possamos nos desvencilhar de todas as nossas dificuldades materiais, as nossas preocupações. Que possamos, então, cerrar levemente os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, ao nosso querido irmão Jesus, tão atencioso e carinhoso com todos nós, a equipe espiritual da Irmã Esperança, do nosso querido irmão Ivan de Albuquerque, agradecendo a Deus e a todos eles pela força, pela proteção, pedindo a todos que neste momento não nos falte a palavra certa, neste momento tão oportuno, que sejamos todos muito bem intuídos, nós que temos a obrigação de falar, vocês que têm a obrigação de ouvir, e todos nós temos a responsabilidade de pôr em prática as lições que Jesus nos traz. Então, que Jesus nos abençoe neste momento, que sempre seja feita a vontade dele e não a nossa. Então, pouco a pouco, nós pedimos permissão para que possamos iniciar o nosso doce e fraterno encontro da noite de hoje. Que assim seja, meu Pai. Que assim seja. Hoje o nosso assunto está no capítulo 12 do livro Jesus no Lar, cujo título, Os Descobridores do Homem, capítulo 12. Então eu convido a todos que nós possamos nos acomodar na casa de Simão Pedro, para que a gente possa ouvir a história de hoje e depois possamos ouvir os comentários que são feitos, para que a gente possa tirar a ilação, a reflexão mais sábia, mais prudente para o nosso dia a dia. Então vamos lá, queridos amigos. Eu não sei qual é a temperatura ambiente aí onde vocês se encontram. Nós estamos aqui no Cerrado, na cidade de Mineiros, não é? Hoje faz 28, 29 graus, parece que aí no sul está muito frio. Mas então que a gente possa se transportar para a casa de Pedro, em Cafarnaum, onde o ambiente é mais acolhedor, não é? É mais amorável, é mais confortável para todos nós. Então vamos lá. Transcorria docemente a reunião entre Jesus e seus afetos na casa de Simão Pedro. Findada a leitura de alguns trechos da história de Jó, ou Job, o assunto era sobre a
fidelidade, repito, fidelidade do homem em relação ao Pai Todo-Poderoso. Do ambiente brotavam muitas vibrações de alegria. Jesus aproveitou o doce e harmonioso momento e contou uma história muito bem-humorada. Na cidade de Nívine, localizada às margens do rio Tigre, antiga Síria, hoje Mossul, Iraque, havia um homem profundamente consagrado a Deus. Fruto dos seus bons comportamentos, todos que com ele conviviam rendiam-lhe especial louvor, manifestavam-lhe rasgados elogios. Dito comportamento chegou ao conhecimento de Deus. Muitos arcanjos que circundavam o Pai postularam a Deus para que este homem, então, fosse transferido para o céu e lá pudesse exercer a sua santificação diante de tanta bondade que ele expressava. Porém, o Todo-Poderoso, que conhece a essência humana, afinal de contas ele é o nosso Criador, resolveu testar este bondoso homem. Mandou à terra, então, 4 rudes e exigentes descobridores de homens santificados. Quem eram ou quem foram estes descobridores? Eram 4. A necessidade, o dinheiro, o poder e a cólera. Feito isso, a necessidade aproximou-se do homem e trouxe-lhe muitas privações, obstáculos, doenças, abandonos de entes queridos. Entretanto, dito homem manteve-se firme em suas convicções e virtudes, vencendo assim tal provação. Chegou a vez do dinheiro. Com isso, mesa farta, recursos imensos, considerações sociais, etc. O previdente aprendiz, gozando de dinheiro farto, lembrou-se da caridade e, diante disso, distribuiu moedas, multiplicou recursos aos mais necessitados, produzindo resultados, belos resultados. Assim, o equilíbrio financeiro para muitos. Vencida a segunda prova, avizinhou-se do doce homem o poder e o dotou de larga e brilhante autoridade. Com sabedoria e sensatez, usou o poder com brandura, educando quantos o rodeavam por meio de instrução e trabalho. Em troca, recebeu obediência e admiração do povo, entre o qual nascera. Todavia, como estava em um processo de testes acerca da sua fidelidade, recebeu a visita da cólera, o último que estava por testá-lo. Como narrava Jesus, esta instrutora invisível valeu-se da fragilidade que acompanha a maioria dos seres humanos. Tocou o coração daquele homem trazendo o quê? À tona um assunto muito íntimo. Este assunto, embora sendo verdade, mexeu com este homem, provocando-lhe um desequilíbrio emocional. Qual foi a reação deste homem, tocado no seu fundo, no seu orgulho? Como foi a sua reação? Agressividade, violência, transtornos comportamentais, os quais produziram prejuízos para ele, o homem, e aos familiares e outros próximos. Com o passar do tempo, nosso personagem recuperou a tranquilidade. Contudo, ficou evidente que ainda carecia de evolução para tornar-se um ser celestial. Termina aqui a história? Não. Depois nós temos o comentário de Jesus.
Mas antes dos comentários de Jesus, ouçamos os nossos comentários, que é impossível cotejar com os comentários de Jesus, mas a gente faz o possível para poder esclarecer. Então vejamos, nós estamos tratando com essa história de provas. Que tipo de prova? Fidelidade. O que é a fidelidade? Aceitação e cumprimento das leis morais que Deus estabelece para gerenciar, administrar o universo, não a Terra, é muito maior, o universo. Fidelidade. Que mais? Necessidade. Esta sim, ela está ligada à Terra, que é um mundo de provas e expiações. Portanto, nós não estamos aqui em férias. Nós temos provações, e das provações surgem necessidades, e que nós temos que vencê-las, né? A vida impõe dificuldades. Mas nós somos dotados de inteligência. E dotados da inteligência, nós podemos sanar estas dificuldades. Que mais? Veio o dinheiro, e com dinheiro certas facilidades, não é? A maioria dos ricos, não todos, mas alguns que dispõem desses recursos financeiros, se acham donos do mundo. Lê do engano, são apenas filhos do dono do mundo. E têm deveres, como filhos do dono do mundo, a realizarem coisas aqui na terra, especialmente com aqueles menos aqui-honrados. E depois, então, veio a prova do poder. Ah, o poder! Quem tem o poder se acha revestido de uma força fora do comum, não é? Aquele super-herói que pode tudo e manda em todos. E ai daquele que desobedeceu. É uma prova. E este poder precisa muito bem ser utilizado. Senão, haverá rudes e duras consequências com aquele que faz mau uso. E, por fim, o teste maior é o teste da cólera. Não aquela doença física que nós conhecemos, que produz febre, que produz diarreia e que por vezes nos leva à morte. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, fala de um comportamento doentio do ser humano. E este comportamento doentio do ser humano pode provocar aquele distúrbio físico que nós falamos agora. Sempre que nós temos descompassos, não é? Contrários à lei de Deus, aos ensinamentos do Cristo, isto se reflete no nosso físico. A cólera pode ser uma doença fruto do nosso descompasso físico. Pois então, quando nós lemos essa passagem de Jesus no lar, nós ficamos conversando muito sobre essa questão da cólera. E lá no Evangelho, a cólera está no item, no capítulo 9, que trata do bem-aventurado os mansos e pacíficos. É naquele capítulo em que Jesus chama atenção em que nós não devemos chamar ninguém de louco, né? Porque seria uma agressão à lei de amor. E dentro desse que ele fala do ódio, da vingança, né, ele fala da cólera. E nós começamos a pensar, a meditar muito sobre essa situação, porque esse irmão, esse homem, ele tinha passado por todos os processos, né, da necessidade, do poder, do dinheiro, mas com a cólera, o que será que o desarmonizou, o que será que tirou ele do prumo para que ele pudesse não passar nessa prova? E nós nos damos conta que a questão do orgulho, nós ainda temos um orgulho muito grande, né? Muito íntimo isso. E muitas vezes são pessoas de fora que conseguem detectar aquele nosso descompasso. Fragilidade. Né? Eles conseguem fazer uma leitura do nosso descompasso. E ele, através de uma palavra ou através de um gesto, ele nos coloca na berlinda e nos expõe. Nos expõe e o que acontece?
nós nos sentimos muito desconfortáveis, nós ficamos enraivecidos. Quem é ele para fazer isso, para dizer isso de mim? Quem é ele para fazer isso comigo? E aí nós nos tornamos agressivos, vingativos, irados. E isso é a cólera. A pessoa que é encolerizada, ela é uma pessoa que ela não aceita o não. Ela não aceita a questão de mostrar que ela quer fazer uma coisa, mas ela não consegue. Ela não consegue porque é barrado o caminho, e aí isso mexe com o orgulho. E aí então vem a cólera. E a cólera, ela é altamente tóxica. A Joana de Ângeles, no livro Autoconhecimento, ela fala sobre a questão das doenças psicossomáticas. E ela fala sobre a questão que nós somos um universo, nós somos um planejamento de situações, né? Ela coloca aqui, até vou ler bem certinho, nós somos um conjunto harmonizado e que funciona energeticamente. Então, como nós temos esse conjunto organizado, quando nós desorganizamos qualquer um desses componentes, nós estamos, sim, trazendo uma questão de falta de saúde a nós. Então, o que nos desestabiliza é a nossa questão do pensamento e nossa questão do sentimento. Então, ela chama a atenção que a raiva, a cólera, ela dá uma descarga muito grande de adrenalina no nosso sangue e começa a adoecer as nossas células. E quando, por exemplo, quando nós nos encolerizamos, nós ficamos com uma coisa que nós não conseguimos resolver. Então, nós ficamos pensando todos os momentos em que estamos acordados e dormindo, porque nós já dormimos com um problema e acordamos com um problema. E aquele problema toma conta da nossa mente e aquilo vai se tornando uma forma, pensamento tão materializada, e isso nos traz até uma possível obsessão sutil ou uma auto-obsessão, porque nós não conseguimos trabalhar esse nosso íntimo. E muito pior, muitos de nós ainda coloca essa situação como a culpa externa. A culpa foi dele, a culpa foi daquilo que me fez eu ter esse tipo de atitude. Então, a cólera, ela realmente é um sentimento muito pesado, muito doente, né? Que nós temos que trabalhar, porque ela existe. Isso está lá desde o nosso tempo, quando nós, através dos nossos instintos, a gente era uma questão de conservação. Então, nós usávamos essa agressividade, nós usávamos a força. E, aos poucos, com a nossa evolução, a gente vem trazendo isso conosco. E a cada encarnação, nós vamos trabalhando isso. Futuramente, nós aprenderemos a fazer a leitura aquela de por que isso me atingiu? Por que as palavras dessa pessoa me atingiu? Por que essa situação me atingiu e me deixou completamente fora do meu equilíbrio? Então, essa é a leitura que nós temos que fazer e trabalharmos, através desse autoconhecimento, trabalharmos esse sentimento, trabalharmos esse orgulho. Falei demais? Não. A senhora nunca fala demais. A senhora sempre fala muito bem e é aquilo que precisa ser dito. Mas, queridos amigos e irmãos que nos veem e nos ouvem, o título do nosso encontro é Evangelização da Família. Evangelizar é levar a boa nova. Então, se evangelizar é levar a boa nova, eu sempre me fortaleço no Evangelho segundo o Espiritismo. O assunto de hoje, que é cólera, nós podemos encontrar lá no capítulo 9, no item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, assim, quando brota a cólera no nosso comportamento, ela é fruto do nosso orgulho ferido.
Existem dois escolhos, dois obstáculos que nos impedem de evoluir neste processo que todos nós estamos submetidos, que é a nossa depuração moral, que é o orgulho e o egoísmo. Então, quando o orgulho brota, nós nos travamos, nós nos inibimos, não é? O orgulho nos leva a crer que nós somos muito mais do que somos, mais do que os outros, certo? E quando o nosso orgulho está ferido, nós temos processos de demência. E tendo um processo de demência, nós passamos a ser agressivos. Isso decorre, repetindo, fruto do nosso orgulho ferido. E este processo de demência, ele é tão prejudicial, gente, tão prejudicial, que ele interfere na boa relação que nós temos que ter conosco e com os outros, porque cria um ambiente hostil em que nós agredimos por palavras. E a palavra depois que dita, não tem como recuar. Podemos pedir desculpas, mas não é a mesma coisa. Então, quando nós estamos neste processo de demência, com o nosso orgulho ferido, nós dizemos coisas, nós agredimos fisicamente coisas imateriais. Né? Eu conheço um amigo muito íntimo, que há muitos anos atrás, quando ele tinha alguma dificuldade, algum não, ele socava a parede, até que a sua mão passou a ficar dolorida, e ele parou de socar a parede nesses processos de demência. Tá bom? Então, assim, no surto de cólera, o homem é capaz de quebrar e de socar e de agredir. E o Evangelho nos diz o seguinte, que se nós pudéssemos filmar este comportamento, não é? Fruto do nosso orgulho ferido, nós ficaríamos horrorizados com a nossa bestialidade, com a nossa animalidade, como bem disse a Beth, que no início do nosso processo evolutivo nós tínhamos instintos. E aí, neste processo, o nosso instinto animal brota e nós passamos a agredir. Então, se nós pudéssemos rever este momento através de um filme, nós ficaríamos horrorizados com o nosso comportamento e acharíamos ridículos este comportamento. O que diz mais o Evangelho no capítulo 9, item 9? Lembram da história? O homem era virtuoso. Ele conseguiu vencer múltiplas tentações, mas quando chegou a cólera, ele se viu perdido. E o Evangelho segundo o Espiritismo diz assim: a cólera não exclui certas qualidades, certas virtudes humanas, mas serve de obstáculo para se fazer o bem, e em servindo de obstáculo para se fazer o bem, ela leva o homem a fazer o mal. O que mais que diz o Evangelho segundo o Espiritismo, gente? A cólera é contrária à caridade e à humildade. Ensinamentos do Cristo, para que a gente possa ser um homem um pouco melhor do que nós pretendemos e achamos que somos, neste processo de crescimento. Nós estamos destacando, eu posso continuar? Ou você quer dizer alguma coisa? Pode continuar. Eu estou prestando atenção. Nós estamos destacando a palavra de quem emite uma crítica e depois aquele que ouve a crítica emite palavras. Nós, seres humanos, nós nos comunicamos de várias maneiras. Nós podemos nos comunicar pelas cores. Vocês lembram do semáforo? O vermelho diz alguma coisa, o amarelo diz outra, e o verde dita um outro comportamento. São cores. Nós podemos nos comunicar por gestos. Um aceno quer dizer alguma coisa, um abraço significa outra, um gesto obsceno significa ofensa. Então nós temos vários momentos, vários artifícios para nós nos comunicarmos. O mais importante de todos é a palavra. E nós temos que saber usar este dom que Deus nos deu
que é a palavra quando nós nos comunicamos nos nossos processos de relação conosco e com os demais. Se alguém duvida do valor que é a palavra, eu sugiro leitura. Há um livro chamado Horizontes da Fala, do nosso querido irmão Miramês, não é? Que foi psicografado pelo nosso irmão João Nunes Maia, que ele enaltece o poder da palavra. Posso falar? A palavra é um meio que merece destaque. As palavras são agentes na construção de todos os edifícios da vida. Então, quando eu estou encolerizado, como disse bem a Beth, eu preciso exercitar este filtro para que a palavra que eu possa utilizar não venha a agredir e causar prejuízo para nós, para aquele que emite, o agente, e para aquele que ouve. Agora, quando o Rocco estava comentando, nos trazendo essa questão da agressividade, né? Que o homem colérico, ele chega ao ponto de agredir coisas inanimadas, jogando-as no chão, quebrando, chutando porta, e assim, numa atitude de racionalidade, me passou um filme, assim, quantas pessoas, quantas crianças, muitos jovens, que nós já vimos, né, já assistimos tendo essas ações, né, mostrando o quanto aquilo lhe trazia essa cólera por receber um não, por não conseguir realizar aquilo que ele quer, que ele quer para si, e com toda uma estrutura que tem que ser educada. E muitas vezes a gente tem na família uma criança que tem essas atitudes de negação, e nós temos que despender um grande amor em relação a elas, porque elas já trouxeram essa questão com elas. A criança já trouxe com ela isso. E imagina a família tendo que burilar, fazer com que ela assimile isso, né? Que ela tenha consiga assimilar a questão do perdão, a questão do tempo, a questão do sim e do não, a questão da disciplina. Então, isso é muito importante, porque no futuro, quando ela chegar a um tempo em que ela tem que se gerenciar, ela não pode ter esse tipo de atitude, porque ela não vai poder socar o seu chefe, quebrar a sua mesa, né? Então, é toda uma série de... Ela tem que aceitar o que ela não vai conseguir, né? E nós sabemos que muitas pessoas, por não conseguirem aquilo que era um sonho de vida, elas ficam tão encolerizadas com os fatos e que adquirem uma doença séria, né? Uma doença muito séria, tendo até desencarnado, adiantando o seu tempo de encarnação. E isso fazendo com que ela não tenha, não seja um completista. Então, isso é muito sério que nós temos que pensar. E pensar em nós mesmos. Hoje atualmente nós estamos passando por um momento muito difícil, porque nós estamos sofrendo a questão do que nós estamos passando hoje com essa pandemia, né? Então, todas as pessoas se colocam, as pessoas não são entendidas, as pessoas trazem as suas paixões, e não é momento, o momento é de construção, e é um momento de aceitação do que se está posto aí com essa pandemia, e que é um momento de reflexão. É um momento íntimo, é um momento individual, né? É um momento de cada um. Então, nós estamos vivenciando atualmente a nossa questão de estarmos em casa, de estarmos em família, de estarmos não presos, mas estarmos voltados para nós mesmos.
E isso é muito importante, porque nós vamos começar a fazer as nossas leituras. Falei demais. É que, sabe quando passa o filme, e então a gente vai conversando sobre isso, porque senão, se deixa, a gente vai ficar aqui até a meia-noite falando, até amanhã. Que bom. Porque tenho certeza que vocês devem estar, nós estamos falando e está abrindo assim, uma série de situações que vocês já passaram, que estão passando, e que muitas a gente pode ajudar, outras a gente não tem como auxiliar, mas já que o crescimento é individual, pelo menos vamos nós crescer e vamos ajudar quem está mais perto de nós. Sempre lembrando que nós estamos falando de cólera e de palavra. A palavra que nos é dirigida e a palavra quando nós nos encolerizamos e agredimos com palavra. A importância da palavra. Eu tenho 2 pensadores espíritas aqui para vocês, para trazer. Certamente vocês que são belos leitores já conhecem grandes obras de Emmanuel e de André Luiz. Vejam o que eles dizem sobre a palavra no momento de cólera. Me permitam que eu vou ter que ler. Emmanuel alerta sobre o seguinte: e sempre que a irritação nos visite, guardemo-nos em silêncio, de vez que a cólera é tempestade magnética, o mundo da alma, e qualquer palavra que arremessamos no momento da cólera é semelhante a um raio fulminatório que ninguém sabe aonde ele vai cair. Deixa eu só falar uma coisinha, uma situação que nós, em todos os momentos em que o ambiente estiver em tempestade magnética, é melhor calar, é melhor deixar para depois, porque panela que quanto mais mexe, mais fede. Isso é um ditado bem popular, e é verdade. Então, deixa baixar a tempestade, deixa vir a bonança do ambiente, e no outro dia ou num outro momento, se faz a palavra certa e correta. André Luiz diz o seguinte: um grito eivado de cólera tem a força de um punhal. Eu confesso para vocês que eu nunca fui apunhalado, mas deve ser uma dor terrível. Chico, o grande e doce Chico, ele nos diz o seguinte: quando alguém nos dirigir uma palavra, e esta palavra for uma crítica sobre um comportamento nosso, uma agressão verbal, nós temos somente 2 comportamentos que devemos ter. 2 comportamentos. E ele diz o seguinte: se for verdade a palavra que está sendo dita acerca de um comportamento nosso, nós temos que corrigir o comportamento. Porém, se for mentira o que está sendo dito, o outro comportamento que o Chico diz é o seguinte: esqueça. Não responda. Como bem disse a Beth, evite as tempestades magnéticas, porque o ambiente vai ficar tumultuado e nós não chegaremos a lugar nenhum. Não, só ia te chamar a atenção que nós temos um tempo e nós ainda temos que ler a finalização de Jesus. Mas quando a gente se envolve e quando a gente começa a falar, existem muitas coisas que a gente gostaria de dizer. Vamos, então, por exemplo, o seguinte: nós que somos pais, chefes de família, sempre este alerta. Cuidado com a palavra muito forte. Grito não educa, gente. O que educa é uma palavra de amor, um sentimento, não que sai daqui, mas que sai do nosso coração. Então não sejamos agressivos, sejamos doces, sejamos suaves. Se tiver que penalizar, vamos privar os nossos queridos de alguma coisa que eles gostem, mas jamais, jamais um grito ou uma violência. O assunto que nós estamos tratando hoje, gente, está no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E Jesus arremata dizendo o seguinte: pois que, se assim sendo, eles herdarão a terra.
Então, queridos irmãos, nós somos filhos do dono do mundo, nós somos seus herdeiros. Sejamos doces e pacíficos. Não deixemos que a cólera tome conta de nós. Mas a Beth já está nos chamando a atenção de que nós estamos falando muito. Ouçamos o comentário de Jesus a respeito dessa doce e alegre história que ele nos contou. Então, Cristo terminou assim: quando o homem recebe todas as informações de que necessita para elevar-se ao céu, determina o Pai amoroso, seja ele procurado pelas potências educadoras. A maioria dos crentes perdem a boa posição que aparentemente desfrutavam nos exercícios da necessidade que lhes examina a resistência moral. Muitos voltam estragados às sugestões do dinheiro, que lhes observa o desprendimento dos objetivos inferiores e a capacidade de agir na sementeira do bem. Alguns caem desastradamente pelas insinuações do poder, que lhes experimenta a competência para educar e salvar os companheiros da jornada humana. E raríssimos são aqueles que vencem a visita inesperada da cólera, que vem ao círculo do homem a notar-lhe a diminuição do amor próprio, sem a qual o espírito não reflete o brilho e a grandeza do Criador nos campos da vida eterna. Então, gente, nós temos sempre que, além de nos conhecermos, fazermos aquela análise de como nós estamos, nós não esquecermos que se nós já estamos galgando um certo patamar, nós sempre vamos ser testados. Quando nós acharmos que nós já somos quase a bolachinha do pacote, vocês se cuidem, porque sempre vai vir um anjo educador para ver se realmente nós aprendemos a lição e como está o nosso íntimo. É isso que Jesus nos chama a atenção no final dessa mensagem do Neio Lúcio. A senhora vai fazer a prece de encerramento? Eu posso fazer. Então, a van já está lá fora, nos esperando para que voltemos da casa de Pedro, Simão Pedro, de Cafarnaum, né? Mas antes disso, ouçamos a prece de encerramento desse nosso encontro. Então, vamos fazer o nosso olhar interior. E vamos aproveitar a presença do Mestre Jesus para que Ele nos auxilie, que nos conforte. Porque Jesus, Ele tem um olhar muito fiel. Ele já nos conhece. Quando nós vamos chegando com a nossa van lá em Cafarnaum, Ele já sabe o que cada um está precisando dentro daquela van. Ele sabe das mágoas, das tristezas, das dificuldades. Eles sabem o que cada um está precisando para que se fortaleça, que vença essas dificuldades que nós temos de seguir os nossos sentimentos, né? A nossa força, a nossa resignação e a nossa confiança. Então, que esse olhar meigo e amoroso de Jesus, neste momento, limpe o nosso coração, deixando apenas o amor, a vontade e muita força para seguirmos adiante. E que essas energias encham o nosso lar, para que quando nós chegarmos, nós possamos usufruir durante uma semana. Será que conseguiremos, Jesus? Durante uma semana, guardar o nosso lar de tempestades magnéticas. Será? Mas com tua força nós sabemos que vamos conseguir sim. E te pedimos que não só o nosso lar seja abastecido com essas energias, mas toda a humanidade que neste momento está precisando do teu cadinho amoroso. Que o nosso Pai, que está nos céus, possa também soprar, vibrar
em nossa direção a saúde, a paz e a felicidade. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Um abraço, queridos irmãos que nos veem e nos ouvem. Até quinta-feira. Ponham Jesus no seu dia a dia e assim temos a certeza de que a felicidade estará com vocês. Um abraço a todo o pessoal do litoral, de Viamão, de Porto Alegre, de Gramado, enfim, de todos aqueles que estão conosco. Um beijo grande e uma boa semana. Tchau! Tchau!